Buenas, galera, bora lá. Sabadão, né? Sabadão muito agitado, várias opções aí pra gente tá dando atenção, mas é aquilo, né? Temos que escolher as nossas batalhas, então já vamos começar falando disso aqui no Match Odds, projetando então esse grande dia aí, um sábado que a gente tem que aproveitar porque na sequência vem ela, a mais temida, a data FIFA. Pois é, Mari, bora! Buenas pra ti, buenas pra todo mundo que nos acompanha na Academia das Apostas Brasil. Sábado, 8 de novembro de 2025. E que sábado, hein? Vocês já acessaram o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, para ver tudo que tem por lá? Nós temos hoje 4 jogos do Brasileirão Betano, 3 do Brasileirão Série B, já numa rodada dramática, 36ª e antepenúltima, e ainda temos 5 jogos da Bundesliga alemã, temos também 4 jogos da La Liga espanhola, 3 jogos da Ligue 1 da França, 5 da Premier League, 4 da Série A italiana, 3 jogos do Campeonato Português, tem Campeonato Turco para quem gosta, tem Campeonato Norueguês para quem gosta, tem Major League Soccer para quem gosta, tem Campeonato Argentino, Campeonato da Arábia Saudita e muito mais, galera. E é claro, nós estaremos aqui com vocês, aquele horário prime, e como o nosso amigo João Teófilo disse esses dias, Mari, que pega Bundesliga e Premier League no momento em que tem o maior número de jogos. Então, às 11h30 da manhã, horário de Brasília, às 14h30 horas portuguesas, nós esperamos vocês aqui na Academia das Apostas Brasil para Hamburgo e Borussia Dortmund, e no mesmo horário tem Union Berlin e Bayern de Munique, tem também Hoffenheim e Leipzig, Bayer Leverkusen e Heidenheim. Será um horário muito movimentado dentro do campeonato alemão. Hamburgo e Borussia Dortmund a gente escolheu aí para focar a narração nesse jogo da 10ª rodada, porque é um jogo que apresenta um Hamburgo em 13º com 8 pontos ganhos, um Dortmund com 20 pontos ganhos, começando a rodada em terceiro, o Dortmund podendo passar o time do Leipzig, que estará em campo no mesmo horário, diante do Hoffenheim fora de casa, o Dortmund mirando a vice-liderança e o Hamburgo precisando se afastar da zona de baixo da tabela, né, de rebaixamento ou de playoff contra o rebaixamento. O Hamburgo vem de uma goleada que sofreu para o Colônia por 4-1 no domingo que passou, e a equipe do Hamburgo, na última partida que jogou em casa, perdeu para o Wolfsburg por 1-0. O Hamburgo ganhou pela última vez do Heidenheim por 1-0 fora de casa na Copa da Alemanha em 28 de outubro. Na Bundesliga, então, vem de 2 derrotas seguidas e, para não dizer mais, né, 3 derrotas seguidas, porque perdeu para o Leipzig antes, na 7ª rodada, por 2-1 fora de casa. Então, o Hamburgo precisa se redimir de 3 derrotas seguidas no campeonato. Última vitória pela Bundesliga fez 4-0 em casa no Mainz e pega esse Borussia Dortmund, que vem de uma goleada sofrida na Liga dos Campeões para o Manchester City por 4-1. Esse jogo foi realizado na quarta-feira, a gente esteve acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil. E a equipe do Borussia Dortmund, pelo menos, conta, Mari, com algo importante, que é, dentro do campeonato alemão, uma invencibilidade que dura já 3 rodadas com 3 vitórias, porque o time ganhou do Augsburg por 1-0 fora de casa na sexta retrasada, 31 de outubro, e ainda ganhou do Colônia em casa por 1-0. Então são 2 vitórias seguidas no campeonato, e eram 4 partidas sem perder, até perder para o Manchester City, porque tinha feito 4-2 fora no Copenhague pela Liga dos Campeões e tinha empatado como Frankfurt pela Copa da Alemanha em 1-1 e depois superado nos pênaltis.
A última derrota do Borussia Dortmund antes de perder para o Manchester City tinha sido para o Bayern em Munique por 2-1 em 18 de outubro. Então, Dortmund perdeu duas, mas podemos dizer, convenhamos, que foram duas derrotas normais, duas derrotas aceitáveis, podemos assim dizer, perdendo para o Bayern e Munique por 2-1 e perdendo para o Manchester City em Manchester por 4-1, certo? Vamos ver o que acontece nessa partida, nesse enfrentamento. 11h30 da manhã, horário de Brasília, estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil para Hamburgo e Borussia Dortmund. O que podemos colocar para esse jogo é que o Merlin Poulsen, técnico da equipe do Hamburgo, ele não tem para essa partida o Fábio Vieira e o Emanuel Ferraz, são dois jogadores que estão suspensos. O Fábio Vieira foi expulso com 2 amarelos contra o Colônia, o Ferraz também. O Ahmad Omari e o Nicolás Capaldo estão lesionados e o Silvan Reft é dúvida. Provável escalação do Hamburgo tem Daniel Roger Fernandes, Heimberg, Vuskovic e El Fadli. Na ala direita, Mikel Brences, na ala esquerda, Moraes. No meio de campo, a dúvida é se o Capaldo terá condições. Se ele não tiver condições, quem deve formar dupla com o Lokonga aí passa a ser o Gosholeichvili, com o trio ofensivo tendo Ryan Philippe, o Dompe e o Königsdörfer. Já a equipe do Borussia Dortmund, do Niko Kovac, não tem o Julian Brandt para esse jogo, lesão muscular que já tirou ele do jogo contra o Manchester City. O Nico Schlotterbeck, o Julian Duranville e o Niklas Süle são dúvidas para esse jogo. A provável escalação tem Gregor Kobel, Anselmino, Anton Benzebaini, Ian Couto na ala direita, Pascal Gross, Félix Nimecha e o Svensson na ala esquerda, e o trio ofensivo com Adeyemi, Guirassy e o Julian Brandt. Se não tiver condições, deve ser substituído pelo Chukwuemeka. Vamos ver o que sai dessa partida, Hamburgo e Borussia Dortmund, um jogo que já foi tão tradicional, um clássico do futebol alemão, né, por serem duas equipes tradicionais, e que não acontece desde 2018, quando o Dortmund ganhou do Hamburgo por 2-0 naquela temporada em que o Hamburgo foi rebaixado e só está voltando agora nessa. Aliás, um tabuzaço que está em jogo para essa partida, Mari, porque o Dortmund venceu as últimas 5 partidas contra o Hamburgo e nas 3 mais recentes nem tomou gol. 2-0 em casa, 3-0 no último jogo que foi em Hamburgo em setembro de 2017. Ainda fez um 3-0 em casa, um 5-2 fora e um 3-0 em casa. A última vez que o Hamburgo não perdeu para o Dortmund, 2015, 10 anos atrás, está prestes a fazer, 20 de novembro de 2015, o Hamburgo ganhou do Dortmund por 3-1, chegou a estar 3-0 aquele jogo. De lá para cá, nunca mais, 10 anos depois, 5 jogos, 5 vitórias do Dortmund e um reencontro depois de 7 anos. Fica o convite para esse jogo, então. Tem uma recomendação a favor do Dortmund e a gente vai estar com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, esperando todos vocês para este jogo do campeonato alemão, tá certo? De resto, dos outros jogos da Europa, vocês encontram lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, muitas recomendações, estatísticas. Tem também jogo, por exemplo, da Série A italiana, Juventus e Torino, Parma e Milan. Tem La Liga Espanhola com Atlético de Madrid e Levante. Na Premier League, para começar o dia, tem Tottenham e Manchester United. Mas depois, ao longo da tarde, tem Sunderland e Arsenal, tem Chelsea e Wolverhampton. E na França, Mari, o destaque é para Olympique de Marselha e Brest, que estarão jogando à 1 da tarde no horário de Brasília. Portanto, estarão se enfrentando às 16 horas portuguesas para esse enfrentamento da 12ª rodada do campeonato francês.
Olympique de Marselha, vice-líder, 22 pontos, a 2 do líder PSG. O PSG só vai jogar no domingo fora contra o Lyon, então o Olympique pode passar o sábado, a noite do sábado, na liderança, mas tem que ganhar do Brest, que é 13º com 10 pontos e está pressionado porque tem um pontinho a mais que o Lorient, que jogaria o playoff contra o rebaixamento, e 2 a mais que o Metz, que abre o rebaixamento direto em penúltimo lugar. O Olympique de Marselha vem de uma derrota para a Atalanta por 1-0 em casa na quarta-feira pela Liga dos Campeões, mas no último jogo do campeonato francês ganhou do Auxerre por 1-0 fora de casa. E a equipe do Olympique de Marselha pega um Brest que não fez gol nos últimos 3 jogos, vem de um empate em casa com o Lyon por 0-0 no último domingo. Último jogo fora tomou 1-0 do Le Havre. O Brest tá 5 rodadas sem vencer, Mari, com 2 derrotas e 3 empates. Último jogo que ganhou, 28 de setembro, faz mais de um mês, quando fez 2-0 no Angers, fora de casa. Se a gente falar de confronto direto, o Olympique de Marselha ganhou os 2 da temporada passada contra o Brest. O último em abril foi 4-1 para o Olympique de Marselha em casa, com hat-trick do Guiri, e o Cima chegou a empatar para a equipe do Brest, mas não foi o suficiente. O Cima que agora está jogando no LAN. O jogo na casa do Brest foi 5-1 para o Olympique de Marselha, e a última vez que o Brest pontuou contra o Olympique de Marselha foi pela 22ª rodada da Ligue 1 de 23-24, 1-0 para o Brest jogando em casa. Isso portanto, 3 confrontos diretos atrás. Se a gente pegar os jogos só em Marselha, bom, o Marselha ganhou os últimos 2, 4-1 em abril e 2-0 em 2023. A última vez que o Brest pontuou em Marselha, maio de 2023, quando ganhou pelo placar de 2-1. Fica o destaque para esse jogo do campeonato francês. Eu sei que dos jogos da Europa até o jogo que mais te interessa aqui pré-live, para tu deixar algo para a galera de ideia, pelo menos, e não exatamente de já um movimento feito. Pronto, Mari? Lembrando que o Roberto De Zerbi não tem para esse jogo lá no Velodrome. O Kondogbia, o Guiri, o EA, o Balerdi, o Medina e o Nadir são 6 desfalques por lesão. O Ahmed Júnior Traoré ainda é dúvida, pode ser um 7º desfalque por ordem médica. E o Ulisses Garcia está suspenso para esse jogo. Então, o provável Olympique tem o goleiro argentino Rulli. Na linha defensiva, Pavar, Egan Riley e Aguerd. Na ala direita, Muricho. O outro jogador que deve aparecer desse time é o O'Reilly, com a presença também do Gomes e do Emerson. E o ataque com Greenwood, Igor Paixão e Aubameyang. Para pegar a equipe do Brest, do técnico Eric Roy, que só tem uma dúvida se o Camori Doumbia vai estar à disposição. Se ele não for para o jogo, a provável escalação tem Maieck, Lala, Chardonnay, Koulibaly e Locô, Chotar, Tuzar, Del Castillo, Baldé, Mbup e Ayork. Vamos ver o que sai desse jogo, Mari. Olympique de Marselha e Brest, mas o que tu tem para recomendar para a galera? Olympique, melhor ataque do campeonato francês, melhor ataque da Ligue 1, melhor ataque até que o PSG, e de olho na liderança, pegando esse time do Brest que nesse momento está ameaçado de rebaixamento, hein, Mari? O Olympique de Marselha deu uma pipocada legal ali na Liga dos Campeões, né, naquela derrota para Atalanta. Mas assim, tem uma data FIFA aí ainda no meio do próximo jogo, né, da Champions, então não deve estar muito com a cabeça nisso. Eu acho que o Brest acaba pagando o preço aqui, tá? De um time que tá devendo, né, uma boa atuação aí diante da sua torcida. Acredito que o Olympique de Marselha vai conseguir aqui uma vitória, tá, até expressiva aí em cima do time do Brest. Acredito aí em pelo menos uns 2 gols pro lado do Marselha, tá? Só que o mercado acredita também, né? Então não vou deixar nenhuma sugestão aqui pré-live para esse jogo. Eu só queria realmente falar dele para chamar a atenção aí da galera para esse horário, que eu acho que é um jogo que pode entregar boas oportunidades aí no live
procurando esses gols pro lado do Marcelo. Mas assim, aqui no pré, né, um handicap menos 1,25, 2 gols do Marcelo aí com uma odd 1,50, nada que vale a pena trabalhar. Mas no live, creio aí que tem boas chances de ser um jogo interessante com boas oportunidades. Muito bom, Mari. E aí a gente chega pro Brasileirão Betano, 4 da tarde, horário de Brasília. Teremos início para a 33ª rodada do Brasileirão Betano e a gente fica de olho aqui na academia sempre, de olho na Novibet também. Por quê, Mari? A rodada começa na Ilha do Retiro, Recife, Esporte Clube do Recife, Clube Atlético Mineiro. O Esporte, lanterna virtualmente, mas ainda não matematicamente rebaixado, tem 17 pontos ganhos. O Esporte tem 7 jogos para disputar, então ele pode somar 21, ele pode chegar a 38 se hipoteticamente ganhar todas. Claro que não vai, né? Um time que ganhou 2 jogos em 31 não vai ganhar os últimos 7. Mas vai que a matemática permite dizer isso. E aí onde eu quero chegar, Mari? Se o Sport não ganhar, ou vamos lá, né? Se o Sport perder, como vem perdendo bastante, bom, aí o Sport vai chegar no máximo a 35 pontos. E aí, onde eu quero chegar de novo é, se o Vitória ganhar do Botafogo no domingo, ou ainda assim, né? Se o Santos vencer o Flamengo também no domingo, jogando essa partida aí da 33ª rodada no Maracanã, o Sport estará matematicamente rebaixado. Então, pode muito bem ser o último jogo do Sport com chance, com uma mínima chance, um fio de cabelo de esperança. E o Atlético Mineiro começa a rodada em 11º com 40 pontos, 7 à frente do Santos. Matematicamente, ele ainda precisa de alguns pontos para se garantir definitivamente, né? Na primeira divisão, e aí pensar ainda se pode pegar alguma vaguinha aí de Copa Continental, embora o foco do Galo esteja claramente na final da Sul-Americana, dia 22 de novembro, contra o Lanús em Assunção, no Paraguai. O Sport vem de 4 derrotas seguidas. Na quarta-feira tomou 2-0 do Juventude em casa. O Sport, nas últimas 9 rodadas, perdeu 6, empatou 3. A última vitória, 21 de setembro, foi contra o Corinthians, quando ganhou por 1-0. E o time do Sport em casa, nos últimos 4 jogos, perdeu 2, empatou 2. Os últimos 2 jogos em casa, além do 2-0 do Juventude, tomou 2-1 do Mirassol. O Galo, Mari, chega de uma invencibilidade de 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates, vem de um 3-0 em casa contra o Bahia na quarta-feira, só que o Atlético fora não ganhou de ninguém nas últimas 9 partidas, com 3 empates e 6 derrotas. O último jogo fora foi um 0-0 com o Inter em Porto Alegre, a última vitória fora, 21 de agosto, contra o Godoy Cruz em Mendoza, vitória por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Vamos ver o que acontece, sendo que no primeiro turno o Atlético ganhou do Sport por 3-1, com gols do Vitor Hugo, do Guilherme Arana e do Rony. O Derek Lacerda descontou para o Sport, mas o último jogo do Recife ano passado foi 1-0 para o Sport pela Copa do Brasil, com gol do Christian Barleta. Então, uma vitória para cada lado, cada um como mandante nos confrontos diretos mais recentes. Vamos ver o que acontece, então, neste enfrentamento. O time do Sport, o que a gente sabe é que o Zé Lucas está fora desse jogo. O Diogo Heredo, Rafael Thierry e o Zé Roberto são considerados dúvidas. César Lucena deve escalar Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Lucas Cal, Ramon Menezes, Igor Cariús, Sérgio Oliveira, Christian Rivera, Mateuzinho, Christian Barleta e ainda o Lucas Lima como Derek Lacerda no comando do ataque. O Jorge Sampaoli tem muitos problemas no Atlético. O Bernard está suspenso, assim como o Juan Tressoldi. Júnior Santos, Lianco e Tomás Coelho machucados. Caio Maia é dúvida. Provável Atlético tem Everson, Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso. Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexander, Guilherme Arana, Dudu, Rony e Hulk. É a provável
escalação do time do Atlético para essa partida das 4 da tarde. Vocês têm a prévia no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Recomendação de Atlético para vencer com odds 2,40. Quando foi publicada essa odd, se vocês ainda encontrarem, entenderem que tem valor, se tiverem de acordo, vejam aí na Novibet e também na Betano. Segundo jogo da rodada, 18 horas de Brasília em São Januário, tem o jogo do Vasco contra o Juventude. Vasco começando a rodada em nono, 42 pontos, Juventude em 18º com 29. O Vasco sonha ainda com Libertadores, o Juventude sonha como uma fuga do rebaixamento, mas começa a rodada 5 pontos atrás do 16º Vitória. O Vasco vem de 2 derrotas sem fazer gol, tomou 3-0 do Botafogo no Newton Santos na quarta e antes tomou 2-0 do São Paulo, jogando aí sim em São Januário. A última vitória do Vasco 3-0 contra o Bragantino, 26 de outubro, e o time do Vasco recebe esse Juventude que ganhou do Sport no Recife, pelo placar de 2-0, interrompendo uma sequência que incomodava, que era de 3 derrotas seguidas fora de casa e 5 jogos sem vencer como visitante. O Juventude tem a favor do Vasco um tabu de 3 jogos sem perder para o Vasco. Ganhou em agosto 2-0 em Caxias do Sul, gols do Nenê e do Gabriel Tagliari. Último jogo no Rio ano passado foi 1-1 e o Juventude saiu ganhando. E antes disso, ano passado, foi 2-0 o Juventude. A última vez que o Vasco ganhou do Juventude, 4 confrontos diretos atrás, ou 16 anos, 2009, Série B, foi 2-1 para o Vasco naquela ocasião. Agora, se a gente pegar só os jogos do Rio, também é verdade que a última vez que o Juventude ganhou do Vasco no Rio foi 2007 na Série A, ganhou por 1-0, de lá para cá um empate em 2024 e antes uma vitória do Vasco em 2009. Vamos ver o que sai desse jogo, é outra opção para vocês, 18 horas de Brasília. Time do Vasco do Fernando Diniz não tem o David para esse jogo, ele está suspenso. Adson, Jair e Benjamin Garré estão lesionados. Provável time do Diniz tem Leonardo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Cauã Barros, Tietê, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Dudu Moreira e o Rayhan. Já o Thiago Carpini no Juventude, ele não tem o Natan, o Gilberto, o Luiz Mandaca e o Emerson Galego, são 4 baixas. Time deve ter Jandrei como goleiro do time do Juventude. Na linha defensiva, Luan Freitas, Rodrigo San e o Wilker Angel. Na ala direita, Igor Formiga. No meio-campo, Kaique Peixoto. Na ala esquerda, Marcelo Hermes. E o trio ofensivo com Rafael Bilu, Nenê e Gabriel Tagliari. 18 horas de Brasília esse jogo, galera. Fiquem atentos, ambos marcam a 1,95. Foi a recomendação na nossa prévia no nosso site academiadasapostasbrasil.com. 18h30, Mari, deste sábado, e quem nos acompanha aqui no Match Odds da Academia das Apostas Brasil, tem Inter e Bahia no Gigante da Beira-Rio. O Inter flertando como rebaixamento, começa a rodada em 15º, 36 pontos ganhos, pega um Bahia que é quinto com 52 pontos e hoje está no limite para pegar a última vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. O time do Inter nem fez gol nos últimos 4 jogos, perdeu 3 por 1-0 para o Vitória fora, para o Fluminense fora, para o próprio Bahia fora, empatou em casa 0-0 com o Atlético Mineiro, mas também é verdade que o Inter não tomou gol nos últimos 3 jogos em casa e não perdeu nos últimos 4. Além do 0-0 com o Galo, fez 2-0 no Sport, 2-0 no Botafogo, 1-1 com o Corinthians. Última derrota do Inter em casa, tomou 3-2 do Grêmio no Grenal em 21 de setembro, e o time do Inter pega então essa equipe do Bahia, que vem de um 3-0 que tomou do Atlético fora, e o Bahia fora de casa assusta, Mari, porque o Bahia perdeu os últimos 5 jogos fora de casa, nos últimos 7 perdeu 6, empatou 1, empatou só com o Ceará em 1-1.
A última vitória do Bahia fora foi contra o Confiança no Batistão em Aracaju pela final da Copa do Nordeste, jogo de ida. Uma vitória por 4-1 em 3 de setembro. E no Brasileirão, a última vitória do Bahia, 16 de agosto, contra o Corinthians. Uma vitória pelo placar de 2-1. Vejamos o que sai deste enfrentamento também entre Inter e Bahia. Confronto muito tenso. O Bahia ganhou do Inter em 22 de outubro pelo primeiro turno com gol do William José no rebote do próprio pênalti que ele perdeu. Antes disso, em maio, no Beira-Rio, o Inter venceu o Bahia de virada por 2-1. Jean Lucas abriu o placar para o Bahia, o Vitinho empatou para o Inter e o Borré virou. E aí, com aquele resultado, o Inter se classificou e o Bahia não na Libertadores. Antes disso, em 3 de abril, também nesse ano, em Salvador, na Fonte Nova, um empate por 1-1. Então, uma vitória para cada lado e um empate em 3 jogos no ano. E se a gente pegar só os jogos em Porto Alegre, talvez muito por conta da logística, é bom dizer que o Inter ganhou os últimos 4 em casa contra o Bahia. 2-1 esse ano, 2-1 ano passado, 2-0 em 2023 e 2-0 em 2021. A última vez que o Bahia ganhou no Rio Grande do Sul, 2014, 2-0 para o Bahia naquela ocasião. Lucas Fonseca e Diego Macedo marcaram para vocês terem uma ideia. Isso lá em 2014, era a Copa Sul-Americana, né? Naquela ocasião. E de lá para cá, a gente teve 8 enfrentamentos só no Beira-Rio. E desses 8 enfrentamentos, tivemos 7 vitórias do Inter e um empate. Então, tem tudo isso a favor do Inter também em termos de tabu. Vamos ver o que acontece nessa partida das 18h30. O time do Inter, do Ramon Dias, não tem o Sérgio Rocher, o Alan Rodrigues, o Brian Aguirre, o Ronaldo, todos machucados. O Juninho, zagueiro, está suspenso para essa partida. Provável escalação tem Ivan, Vitão, Cleiton Sampaio e Gabriel Mercado. Na ala direita, Bruno Gomes, na ala esquerda, Bernabé. No meio de campo, Thiago Maia, Luiz Otávio, Alan Patrick, Vitinho e Rafael Borré. Já o time do Bahia, do Rogério Ceni, não tem o Canu, que está suspenso. Gabriel Xavier, Gilberto, Matheus Sanabria, Kaique e Caio Alexandre estão lesionados. O time deve ter Ronaldo, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e o Acevedo, Ademir, William José e Eric Pulga. Vamos ver o que sai desse duelo de opostos também, mas que já criou uma pequena rivalidade, vamos assim dizer, né? Uma tradição nos confrontos por conta dos enfrentamentos na fase de grupos da Libertadores nessa temporada. E claro, Mari, para fechar o nosso papo sobre Brasileirão Betano, antes de falar da Major League Soccer, tem que ter o jogo balada, né? Do Brasileirão, na Vila Belmiro de novo, São Paulo e Bragantino. São Paulo abrindo a rodada em 8º com 45 pontos. Bragantino, 12º com 39, ainda tem 6 a mais que o Santos. Sendo que o time do São Paulo vem de um 2-2 em casa com o Flamengo, antes 2-0 fora no Vasco e 2-0 em casa no Bahia. Última derrota foi para o Mirassol, 19 de outubro, quando tomou 3-0 fora de casa. E o time do São Paulo pega um Bragantino que ganhou do Corinthians por 2-1 na quarta-feira, só que o Bragantino fora, não existe, hein? O Bragantino fora não ganha desde 13 de julho, quando ganhou do mesmo Corinthians por 2-1. De lá para cá, o time do Bragantino fora de casa chegou a 10 derrotas e 1 empate nos últimos 11 jogos. Então, tem essa marca para se redimir. Em julho, pelo primeiro turno, tivemos um empate por 2-2 já no estádio Cícero de Souza Marques. No Paulistão, em fevereiro, o Bragantino ganhou do São Paulo por 1-0 com gol do Matheus Fernandes. A última vez, aliás, que o São Paulo ganhou do Bragantino, ano passado, Brasileirão, em julho, 2-0 para o São Paulo em casa. De lá para cá, 2 empates e uma vitória do Bragantino. Só que, se a gente pegar aqui o mando de campo é do São Paulo, mesmo sendo na Vila Belmiro, a última vez que o Bragantino ganhou com o mando do São Paulo, 2021, foi 2-1 para o Bragantino de virada. De lá para cá, foram 4 enfrentamentos com o mando do São Paulo, com 3 vitórias do São Paulo em 0 ou a 0, né, sem o Bragantino marcar.
e um empate por 2-2 mais apertado em fevereiro do ano passado pelo Paulistão. É isso que nós temos para esse enfrentamento entre São Paulo e Bragantino. São Paulo do Hernan Crespo não tem Luan Santos, Oscar, Rian Francisco, Juan Dineno, Wendel, André Silva, Jonathan Calheri, Rodriguinho, são muitos desfalques. A provável escalação traz Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na ala direita, o Cédric Soares. Na ala esquerda, o Enzo Dias. No meio-campo, Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio. Com Luciano e Tapia, enquanto Wagner Mancini no time do Bragantino não tem o Eduardo Sacha e o Juninho Capixaba, que estão suspensos. Guzmán Rodrigues, Eric Ramírez, Vinicinho e Eduardo Santos machucados. Devem assistir o time do Bragantino em campo com Cleiton, Santana, Alex Vinícius, Pedro Henrique e Vanderlan. No meio-campo, Fabinho, Gabriel, John e o ataque de Nacho La Quintana, Lucas Barbosa e o Isidro Pita, né? La Quintana, John, Lucas Barbosa e Isidro Pita, os 4 aí do ataque do time do Bragantino. Dito isso, vocês também acompanham uma prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Temos muitas recomendações para que vocês confiram lá. Inter e Bahia, que eu falei antes, teve uma recomendação under, menos de 2,5 gols a 1,75. E São Paulo e Bragantino, São Paulo para vencer com odds 1,70, pelo menos quando foi publicada essa prévia. Controlem aí, fiquem de olho na Novibet e na Betano, se entenderem que tem valor, que está interessante, fica também essa dica para esse jogo. E aí, Mari, eu fecho a conta aqui do Brasileirão Betano e destaco apenas que nós teremos Major League Soccer também, 18 horas de Brasília, 21 horas portuguesas neste sábado. Nós temos um jogo da Major League Soccer marcado. Aliás, teremos mais partidas marcadas também, mas esse jogo aqui em especial, Mari, para desempatar, Inter Miami e Nashville. 1-1, a série está empatada, é melhor de 3, como mandam sempre os playoffs dos esportes americanos. O Inter Miami, que chega da derrota para o Nashville fora por 2-1, mas ganhou em casa do mesmo Nashville por 3-1. O Inter Miami venceu os últimos 3 jogos em casa, fazendo 4-0 no Atlanta United e 4-1 no New England Revolution também. E o Inter Miami deve ter neste jogo o goleiro Rocco Rios, que é argentino, na linha defensiva Ian Fry, que é jamaicano, na zaga o Noah Allen, que é grego, e o Falcon, Maximiliano Falcon, que é uruguaio, com a lateral esquerda sendo do Jordi Alba, que é espanhol. No meio de campo, o espanhol Busquets e o argentino Depou, com o também argentino Allende e ainda a presença do Brian Rodrigues, outro argentino, com Lionel Messi ao lado do haitiano Picot. Lembrando que está fora desse jogo, cumprindo suspensão, Luizito Soares, é uma baixa importante para o Inter Miami, e estão lesionados o David Ruiz, meio-campista hondurenho, e também o jogador americano, o Ryan Saylor. Já a equipe do Nashville, por sua vez, comandada para essa partida sem a presença do Jonathan Pérez, atacante mexicano, e também sem a presença do Julian Gaines, e com isso a equipe do Nashville deve jogar com Wills, Nayar, Zimmerman, Palacios e Bauer, Tagset, Corcoran e Asbeck, Mukhtar, Surridge e Schaffelburg. É a provável escalação do time do Nashville, que no último jogo fora tomou 3-1 do Inter Miami e antes empatou com Montreal 1-1. A única vitória foi contra o Austin por 2-1. Única vitória, eu digo, entre os últimos 9 jogos que o Nashville disputou fora de casa. Considerando aí que tem uma vitória para cada lado nos playoffs, antes na temporada regular o Inter Miami tinha vencido por 5-2 fora e também por 2-1 em casa. Vamos ver o que acontece nesse enfrentamento da Major League Soccer com esses playoffs tão decisivos, Mari. Conta aí o que tu viu de bom, de interessante para essa partida
que tem uma recomendação a favor de gols por lá. Vocês têm as estatísticas e muito mais também no nosso site. Inter Miami Nashville, Mari. Achou alguma coisa pré-live para esse jogo? Aqui, pra mim, bastante vantagem pro Inter Miami, tá? Até cogitei trabalhar aqui com esse handicap, né? Mas assim, handicap na Major League Soccer é complicado, né? Então vou deixar isso daí pro live, tá? De repente chegar a ter uma odd aí de vitória, né? Simples pro Inter Miami, acho que é interessante, mas eu vou sim deixar uma sugestão, tá? O Nashville é um time com números absurdos aí de ambos marcam, tá? Ambos marcam, é muito frequente aí nos jogos do Nashville. Então, aqui, né, a gente tem aquele regulamento muito louco da MLS, né? MLS sempre inovando, que é aquele não tem empate, né? O empate leva aí pros pênaltis para definir um vencedor e normalmente, né, ninguém quer aí levar esse jogo pros pênaltis. Eu acho que nem mesmo o Nashville aí com os batedores que tem o Inter Miami, né? Então eu fiz aquela apostinha combinada aqui, tá? De ambos marcam com mais de 2,5 gols na partida. Deu uma odds 1,75, tá? E é a minha sugestão aqui, porque o 1-1, né, vai levar o jogo pros pênaltis, não é um placar aí que devem defender, mas também não é um cenário que eu gosto muito para trabalhar o live. Então, se chegar a isso, né, a gente já vai estar cercado aí bem tranquilo no mercado. Então, essa é minha sugestão. Mercado combinado aí, aposta criada, né? Ambos marcam e mais de 2,5 gols. Jogão, né? Os dois jogos aí entre os dois entregaram muito e não acho que esse vai ser diferente, não. Então, galera, acho que passamos a limpo esse sábado, né? Se faltou algum jogo, alguma competição, é só acessar o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e não esqueçam, né? Colhem conosco aqui na transmissão da Bundesliga, 11h30 da manhã, horário de Brasília, com Hamburgo e Borussia Dortmund, Union Berlin e Bayern de Munique e muito mais. Combinado, galera? Baita sábado pra todo mundo. Até mais aqui na Academia das Apostas Brasil, de olho na Novibet e também na Betano.